Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Miqueias, capítulo de número 6. Já temos falado por 2 sextas-feiras sobre esse assunto, dando ênfase ao versículo de número 8. Mas lemos assim Miqueias, capítulo de número 6, de 1 ao 8, lemos assim a palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os alteiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Setim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Virei perante a Ele com holocaustos e bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa mensagem, ela surgiu no meu coração, Deus fez descer ao meu coração, quando eu estava lendo um texto, não esse, mas um outro texto, da palavra do Senhor, que fala sobre justiça. Esse também fala, porque diz o versículo de número 2, o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ora, se é para entrar em juízo, Deus vai fazer o quê? Vai aplicar a sua justiça. E quando a justiça parece injustiça? Muitas pessoas veem uma correção da parte de Deus como sendo algo injusto. Porque ele está na igreja, porque ele canta louvores, porque ele prega, porque ele ora, porque ele oferta, ele entrega seu dízimo, mas tem alguma coisa que Deus precisa ainda tratar com ele, comigo, com você, não sei, com muitos. Então, como Deus vai tratar para acertar, para corrigir? Primeiro Deus, já temos falado aqui por algumas vezes, primeiro Deus ele declara alguma coisa ao meu e ao teu coração. Ele nos informa sobre o que temos que fazer e o que devemos fazer. Ele nos informa. Ele nos traz à consciência, ele nos traz aos nossos ouvidos, ele traz ao nosso coração aquilo que precisa ser feito. E por muitas vezes nós ouvimos, entendemos, compreendemos, recebemos, mas não colocamos em prática. Não colocamos em prática aquilo que se precisa colocar. Por quê? Porque é Deus quem está tratando. E o tratar de Deus é de forma personalizada. A mesma palavra que vem para uma pessoa, vem para uma nação. Mas cada um deles recebe a sua parte. E essa parte que a pessoa recebe, leva para a sua casa espiritual, ele tem que colocar em prática. Por quê? Porque ele recebeu uma orientação da parte de Deus. E quando recebemos uma orientação, uma direção, uma correção, uma exortação, um incentivo da parte de Deus, o texto sagrado nos diz, quanto mais for nos dado, mais nos será cobrado. Então, quando Deus trata conosco, Ele está nos abastecendo de informações. A palavra de Deus, ela vem para corrigir, ela vem para exortar, ela vem para colocar as coisas no rumo certo, ela vem para edificar. Então eu, Moisés, não posso ouvir a palavra de Deus de qualquer jeito.
Porque senão a minha interpretação, tanto no ouvir como no ler, a minha interpretação, ela pode ser uma diferente daquela que Deus quer tratar comigo. Deus quer tratar comigo de uma forma, aí eu ouço, penso em um outro versículo e acabo interpretando, acabo recebendo de uma outra maneira. E como a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, segundo o propósito que Ele tem para mim, junto com Ele, Ele junto comigo, se eu estou fazendo uma interpretação incorreta. Então, quando Deus vem tratar comigo, primeiro Ele declara. E declara, e declara, e declara. Eu não coloco em prática, aí Ele vem e corrige. E quando Ele aplica a justiça dEle, sobre aquilo que Ele tratou comigo, irmãos, é pesado. É pesado. Observem que na epígrafe deste capítulo de número 6, eu não sei na Bíblia dos irmãos, mas na minha, que é o meio da revista e corrigida, está escrito assim: a contenda do Senhor com o seu povo, as maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Quando Deus entra em juízo, a compaixão, o amor ficou antes. Não que Deus não ame. Até na sua correção, na sua justiça, no seu juízo, Deus está usando do seu amor. Porque qual pai que o pai que não vai corrigir o seu filho? Então Deus nos corrige, para que haja primeiramente, venha a orientação, Ele compartilha conosco a vontade dEle. Não recebemos da forma que temos que receber, não damos crédito da forma que devemos dar, não praticamos da forma que devemos praticar, Deus vem novamente. Mas chega uma hora que Deus já ciente de tudo, Ele não vai mudar. Então eu preciso corrigi-lo. E nessa correção é que muitas vezes nós nos sentimos, ou muitos se sentem, injustiçados. Então, quando a justiça parece ser injusta. E o que acontecia com o povo naquela oportunidade? Já falamos aqui a respeito do juízo, de praticar a justiça. Eu quero entrar agora, nessa sexta-feira, um pouco mais sobre o amor. Amar a beneficência. Porque observem, queridos, Miqueias, ele prega numa época, num momento, já falamos aqui sobre 3 reis. Sobre 3 reinados ele está falando. E é sempre a mesma mensagem. O povo havia se corrompido. O povo estava vivendo na iniquidade, o povo estava vivendo na idolatria. Queridos, e era o povo de Deus. Não era um povo que não conhecia Deus, era o povo de Deus, que começou a se envolver com coisas que estavam desagradando a Deus. Deus levanta Miqueias nesse contexto. E observe que a tristeza, a dor, o lamento de Miqueias era tão grande, que se nós olharmos lá no capítulo de número 1, nós vamos ver como Miqueias estava. E o que ele se propôs a fazer. Tamanha era a dor e tristeza que ele estava sentindo. Às vezes, queridos, quem tem que trazer uma mensagem da parte de Deus, dura, uma mensagem que vai confrontar, às vezes essa pessoa sofre mais do que quem está ouvindo. Porque ele tem que entregar da maneira que ele recebeu da parte de Deus. Imagine, Deus usando a vida do Miqueias para tratar com o povo, e o povo nem dando a menor importância com o que Miqueias estava falando. Por quê? Porque o que eles estavam praticando não estava doendo. O que eles estavam vivendo, eles tinham Deus como Deus. Eles estavam na idolatria, mas eles ofereciam louvores a Deus. Eles estavam na prostituição, na iniquidade, mas ofereciam cânticos a Deus. Eles estavam vivendo um momento de corrupção, de grande corrupção. Eles estavam maltratando os pobres, os menos favorecidos. Aqueles que tinham uma condição melhor, maltratavam. Tiravam um pouco que as pessoas de menos favorecidas tinham. Mas no seu momento, ofereciam louvores a Deus, entregavam ofertas a Deus, liam o texto sagrado.
mas viviam na corrupção, na idolatria, na iniquidade. Faça essa associação do que Miqueias encontrou para profetizar com os dias de hoje. Quantas pessoas estão negociando a palavra de Deus, negociando a salvação? Estava conversando com o irmão Jandélio ali há pouco, um dos vídeos que um dos nossos irmãos compartilhou ali no status lá. Eu estava até falando com o irmão Jandélio. Ele disse assim, nesse vídeo, rapaz, o irmão dizendo: se a palavra de Deus se a mensagem da cruz não te confronta, o pecado te conforta. Se eu não sou confrontado pela mensagem da cruz, pela voz escrita, o pecado vai me confortar. Sabe por quê? Porque eu não me vejo mais como pecador. Porque eu tenho um Deus, como foi cantado, Efésios 3:20, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é. Agora imagine, você pegarmos essa certeza, essa afirmativa que o Paulo faz à igreja de Efésios. Eu faço essa afirmativa e vivo de qualquer jeito. Porque Ele é poderoso. Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, do que eu planejo, do que eu falo, do que eu penso. Ele é poderoso para fazer. Mas, queridos, Deus não vai andar de mão dada com quem anda em desobediência. Deus não vai aliviar a causa dele com quem anda em desobediência. Deus vai tratar, mas ele não vai andar junto com quem anda em desobediência. E era isso que estava acontecendo. O povo estava voltado para os seus próprios prazeres. O Deus dele era eles, era o ventre deles. O Deus dele era os que eles tinham de posse, de bens. Eles não se importavam mais com aquilo que Deus transmitia através do profeta. Eles ouviam o que o profeta falava. Ouviam o que o profeta falava, mas não davam crédito. E por conta disso, o Miqueias sofreu demais. Miqueias chegou a andar nu, de tanta vergonha, de tanta dor, que ele estava sentindo no seu íntimo, no seu relacionamento com Deus. Ele sentia tristeza, porque o mesmo Deus que ele servia, que ele chamava de Deus, aquele povo também estava chamando. Aquele que Miqueias chamava de Deus, que Miqueias prostrava, colocava o seu rosto no pó. Miqueias falava com Deus, tinha intimidade com Deus. Miqueias foi tirado de uma pequena província para falar ao povo de Deus. E ele via que a situação, o relacionamento dele com Deus era tão bom. Mas ele via como o povo estava. E ele não se conformava com aquilo. E talvez você não se conforme quando você vê pessoas que sentam do teu lado, servem a Deus junto com você, não se dedicando o quanto você se dedica, não buscando a presença de Deus para a sua vida o quanto você busca. E às vezes, quando é advertido a orar, a ler a palavra, a cantar louvores, a fazer alguma coisa que glorifique o nome do Senhor, parece que entra por uma orelha aqui e sai pela outra. Aí Deus levanta um, levanta dois, levanta três, a pessoa sai daqui, vai para um outro lugar, lá Deus também fala com ele. Aí ele vai trabalhar, Deus fala com ele no trabalho. Na madrugada ele é acordado, liga o rádio, olha o celular, tem uma mensagem de Deus para ele. Isso nos dias atuais. Mas naquele dia, era só o Miqueias. Não tinha telefone. Não tinha como se propagar a mensagem de uma alta escala como podemos fazer hoje. Mas Miqueias, obediente à voz de Deus. Observem que quando lemos o versículo de número 1, ele diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Era através da boca de Miqueias que Deus estava falando. Levanta-te, contende com os montes, ouçam os outeiros a sua voz. Ouvi, ó montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra.
porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Pegue o capítulo 1, se você sentir interesse depois, e comece a ler. O que Deus já havia falado, feito, para chegar no versículo de número 8. E pediu para o povo fazer o quê? Praticasse a justiça. Fizesse o que era certo. Agora ele pega e fala assim, e ames a beneficência. Ames a misericórdia. Queridos, nós precisamos olhar um pouquinho mais para as entrelinhas. Eu falei aqui alguns dias atrás que a voz escrita fala muito mais do que está escrito. Porque às vezes, queridos, nós lemos um versículo da Bíblia e Deus faz descer ao nosso coração algo. E nós compartilhamos aquilo que Deus fez descer ao meu, ao teu coração, e nós vamos lá e falamos com autoridade, com ousadia, ou como uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensinamento. Mas aquilo não está escrito. Mas é aquilo que nós falamos, é que Deus vai trabalhar. É numa linguagem simples, numa linguagem direta, uma linguagem que a pessoa vai entender que é com ela. Mas se ela ler o texto, ela não vai ter compreensão daquilo que Deus está tratando. Então a voz escrita, ela fala muito mais do que o que está escrito. O que está escrito é o suficiente, mas se eu não tenho uma compreensão do que está escrito, e às vezes Deus fala algo tão simples ao meu e ao teu coração, que nós compartilhamos, e o Espírito Santo encontra uma porta aberta, e é ali que Ele vai fazer a transformação, vai fazer o aperfeiçoamento, vai tratar, vai fortalecer. Pense os irmãos lerem lá, começa a ler a Bíblia, e de repente entra na genealogia. São 4 capítulos, 3 capítulos, não sei quantos versículos, só falando e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou. Ali Deus está falando conosco. Porque se nós continuarmos na genealogia, sabe onde vai parar? Em mim e em você. E é o mesmo Deus que está operando. Então quando Miqueias fala, e ele declarou o homem, o que é bom, foi Deus quem declarou. E parece que essa declaração que Deus fez, essa declaração de amor, parece que ela foi esquecida. E talvez eu veja isso nos nossos dias, talvez os irmãos consigam ver isso nos nossos dias. Essa declaração de amor que Deus fez, essa carta de amor que Ele escreveu para nós, parece que está sendo esquecida, está sendo colocada de lado. Pessoas que ficam garimpando uma palavra para massagear o ego. Mas é isso que Deus quer para nós? Homens e mulheres com o ego massageado? Não. Agora observem, quando Deus vai tratar, falou sobre a justiça. Agora Ele vai falar que ames a beneficência, que ames a misericórdia, que esteja disposto a estender a mão, que esteja disposto a dar 2 passos, para atender alguém, para conversar com alguém, para ouvir alguém. Quantas pessoas, queridos, elas não estão necessitadas de recursos financeiros? Quantas pessoas não estão necessitadas da sua dispensa? Não, estão com a sua dispensa lotada, estão com a sua conta no banco bem definida, está com um bom emprego, está com saúde, a pessoa apenas precisa de alguém para ouvi-la. Talvez a pessoa esteja precisando de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso nos lábios. Talvez a pessoa só esteja precisando de um testemunho contado por mim e por você. Por isso que o Miqueias, usado por Deus, disse: ames a misericórdia, esteja disposto a estender a mão. E parece que quando fala de misericórdia, de ajudar alguém, parece que é só recurso financeiro. E não é.
Talvez uma visita na casa do irmão pode mudar a situação espiritual dele, da família dele. Mas às vezes nós não vamos. Observe o que Deus trata conosco através de amar a misericórdia. Amar a misericórdia, amor com lealdade. Amor com lealdade, amor com verdade, amor espontâneo, amor vindo da parte do Senhor. Mas o que nós fazemos com esse amor, que às vezes nós temos em nós, nós vamos querer atender a quem nós amamos. Abra sua Bíblia em Mateus 5,44. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 44. Aqui Jesus, ele trata desse assunto. E nesse tratar de assunto, ele fala sobre qual deve ser o nosso comportamento. Qual devem ser as nossas ações, as nossas atitudes. É Jesus quem está falando. São palavras de Jesus. E essas palavras que Jesus compartilha aqui em Mateus 5, a partir do 44, ela se encaixa perfeitamente. Quando Miqueias declara que ames a misericórdia, ames a beneficência. Olha o que o Senhor Jesus diz. Vamos ver o 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Foi isso que você ouviu? Você ama o teu próximo e aborrece o teu inimigo? É um comportamento normal. Com o meu inimigo, eu não quero nem conversa. Mas com o meu amigo eu quero. Mas Jesus disse assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É totalmente contra a compreensão humana, é totalmente contra a compreensão racional, porque se a pessoa está me agredindo com palavras, eu não quero nem conversa com ela. Se a pessoa está me perseguindo, eu quero ela longe de mim. Eu não quero contato com essa pessoa. Aí Jesus vem na contramão da compreensão humana, daquilo que se considera uma religiosidade, e Jesus fala, você tem que amar os teus inimigos. Como é que é isso? Amar os inimigos, bendizer os que te maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orar, gastar tempo. Às vezes nós nem oramos por nós mesmos. Nós nem oramos por alguém que está enfermo, que nós conhecemos. Às vezes nós nem atendemos o pedido que é feito dessa tribuna. Orar por pessoas que estão enfermas, nós temos um caderno. Quantos jovens estão fora da igreja? E nós estamos aqui, um grupo pequeno, mas estamos orando por esses jovens. Para que eles voltem, para que eles se firmem nos caminhos do Senhor. Às vezes nós não oramos por ele, ainda mais orar pelos inimigos. Mas Jesus está dizendo o que nós temos que fazer. Aí ele diz por que nós temos que fazer. Observem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Porque que fez o sol, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e sobre os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então nós podemos, falei aqui, nós podemos ser perfeitos sim. Porque quem vai dizer sobre essa perfeição é o Senhor. Não é o meu irmão, não sou eu. Aqui está dizendo, aqui tem uma receita. Quer ser perfeito? Está escrito aqui o que nós temos que fazer.
Está escrito aqui a respeito do amor. Então o amor, ele não pode ser qualquer um, ele não pode ter uma fonte a não ser Cristo. Não pode a não ser Deus. O amor, ele tem que vir da fonte, a fonte é Deus. E é uma fonte inesgotável. Então o amor que eu tenho, amar a beneficência, é amor com lealdade, é amar com lealdade. O que eu sinto como amor, ele tem que ser leal. O que eu sinto como amor tem que ser verdadeiro. O que eu sinto como amor tem que ser espontâneo. Eu não posso amar alguém baseado em troca. O Senhor falou o que tem que ser, como é que tem que ser esse amor. Imagine alguém que não ama e orar por alguém que está perseguindo ele. Quais serão as palavras? Não era João o apóstolo do amor? E ele não, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou orar ao Pai para que caia fogo sobre esse povo. Mas é o apóstolo do amor. Por quê? Porque não havia ainda entendido de qual amor Jesus estava falando. Então observem, queridos, esse amor que o Miqueias fala e que Jesus fala, envolve tempo. O amor que o Miqueias está falando aqui, vindo da parte de Deus, passando pelos lábios de Miqueias, o amor envolve tempo. Envolve tempo. Por que envolve tempo? Porque às vezes nós vamos começar a orar. E se nós não aplicarmos o amor que nós temos vindo da parte de Deus, pelo nosso próximo, até pessoas que nós nem conhecemos, nós iremos desfalecer. Pessoas deixarão de orar. Pessoas deixarão de clamar, de buscar a Deus em favor de alguém, porque esse amor que o Miqueias está falando envolve tempo. E esse tempo, queridos, olha, nós não temos. O tempo que nós temos, nós não podemos perder esse tempo. Nós não podemos perder. Então esse amor que Miqueias está dizendo, ames a beneficência, ames a misericórdia, esse amor envolve tempo, esteja disposto a estender a mão. E aí encontramos o quê? Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E se Ele quer que eu e você façamos isso agora? Esse tempo é em extensão e esse tempo é agora. E se Ele quer que seja agora? E se Ele quer que seja amanhã? E se for da vontade de Deus, da permissão de Deus, do querer de Deus, que seja hoje ainda quando você retornar para casa? O amor envolve tempo. E às vezes eu e você, ou muitos, não tem tempo para ser usado por Deus, amando a misericórdia dEle. Encontramos às vezes, em tantas coisas, tempo, mas às vezes para demonstrar esse amor leal, verdadeiro, espontâneo, nós não encontramos. E o Miqueias está dizendo, o que o Senhor está pedindo para você? Faça o que é certo. Pratique a justiça. Isso aqui é lindo demais, queridos. É lindo demais. Deus está tratando com eles dessa forma. Deus está tratando com ele, imagine, Deus falando para mim e para você, através da vida de um profeta, de um homem de Deus. Pratique a justiça, vai. Faça as coisas que são certas. Você não vai se arrepender. Ames a misericórdia, estenda a mão, esteja pronto a ajudar. Só que aí o terceiro ponto, são 3 coisas que Deus pede. Agora pare para pensar. As 2 primeiras dependem da terceira. As 2 primeiras coisas que Deus pede através do Miqueias, as 2 primeiras dependem da terceira. É o que nós iremos falar em outra oportunidade. A primeira é pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente perante o teu Deus. Não é perante os homens.
Não é perante a sociedade, não é perante ao meu líder, não é perante a minha família, é perante Deus. E se eu ando com o meu coração humilde perante o Senhor, eu consigo praticar a justiça. Se eu ando com o meu coração humilde perante ao meu Deus, eu consigo amar a beneficência. Então o amor envolve tempo. O amor envolve o quê? Que o Miqueias está falando, envolve empatia. O amor que o Miqueias está tratando aqui, e que Jesus tratou em Mateus 5,44, envolve empatia. Por quê? Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? Se fosse comigo, eu queria ser ajudado. Se fosse comigo, eu queria a mão estendida. Se eu estivesse passando por essa situação, eu ia querer um abraço. Então é empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Mas parece que a gente, não eu e você, talvez ou muitos, se colocar no lugar do outro, mas o outro está errado. O outro está errado, por isso que o Senhor não está tratando disso aqui. Porque tudo que o Senhor pediu para aquele povo, Ele estava pedindo de novo. É só ler o versículo. Ele te declarou, homem, o que é que o Senhor pede de ti? Ele já declarou, Ele já falou o que é bom. O que é bom para aquele povo? O que é bom para nós? Fazermos o que é certo. Então Deus já havia tratado com eles. Eles não estavam fazendo aquilo por falta de conhecimento, não. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam o que deveriam fazer. Então a empatia, queridos, é se colocar no lugar do outro. Mas eu não concordo com o que ele está fazendo, mas se coloca no lugar do outro. Eu não aceito o que ele está fazendo, ele está errado. Mas você se colocar no lugar dele, você está concordando com o erro dele? Não. Tem pessoas que são feridas, são machucadas, são agredidas com palavras. E quem fere, queridos, vai sofrer a consequência. Mas eu preciso me colocar no lugar. Eu preciso sentir a dor. Eu preciso sentir a tristeza. Eu preciso me colocar no lugar. O Miqueias está falando, se coloque no lugar do outro. Mas ele me prejudicou, se coloque no lugar dele. Não foi o que nós lemos? Nós temos que amar os inimigos. São palavras de Jesus. Então o amor envolve empatia. Em tudo isto, em todo esse relacionamento, se colocar no lugar, não quer dizer e nem aponta para que o outro esteja certo. Observem, queridos, eu preciso agir com justiça. Eu preciso amar. E nesse amor eu ser leal. Não é só com o meu irmão. É principalmente com Deus. O Miqueias está falando, o que o Senhor pediu para você? Talvez não no dia de hoje, mas em algum momento dessa trajetória, você andando com o Senhor e o Senhor andando contigo, Ele pediu alguma coisa para você. Ele pediu que pratiques a justiça. Talvez Ele tenha pedido outras coisas. E talvez esse compartilhar esteja te trazendo à memória aquilo que Ele pediu. E talvez eu e você, por algum descuido, ou por alguma falta de interesse, ou por algum momento dessa trajetória com o Senhor, nós desviamos o nosso olhar. Isso não quer dizer que nós não amamos a Deus, isso não quer dizer que nós não somos obedientes a Deus, não. Nós olhamos aqui para que seja perfeito, como é perfeito é o vosso Pai que está no céu. E talvez nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E para aperfeiçoar, ele tem que tratar com palavras. E às vezes vai doer um pouco mais em um e em outro, mas Deus está chamando para um aperfeiçoamento. Então eu preciso, esse amor envolve empatia. Esse amor envolve entrega. Quando Miqueias fala, ame a beneficência, ele está dizendo, olha, esse amor que Deus está pedindo envolve entrega. Eu tenho que entregar. Não
é entregar o que eu tenho, não. Envolve entrega, é a coisa pessoal. É você se dedicar. É eu me dedicar. Quando eu olho para esse... Falo quando envolve entrega. A maior entrega foi feita por Deus. Quando Ele doou, quando Ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito para morrer no meu e no teu lugar. A maior expressão de doar, Deus fez. E o Miqueias está dizendo, olha, esse amor que Deus está falando, para você amar a misericórdia, a beneficência, amar as boas obras, amar as boas ações, Ele está dizendo, envolve entrega. E a principal entrega aqui é a entrega do tempo que nós não temos. Às vezes eu não tenho R$1 na carteira, mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar para alguém. Ou o Miqueias foi tirado da província onde ele estava, cruzou o que ele cruzou, andou o que ele entregou, andou para entregar algum recurso para alguém. Não. O Miqueias doou o seu tempo e se entregou para ser usado por Deus. Essa é a maior entrega. Então, esse amor que Miqueias está falando envolve entrega. Envolve doar-se. O quanto nós estamos nos doando. Ou já parou? Ou em algum momento esse doar-se já não tem mais sentido para nós. Porque para aquele povo não teve mais. Aquele povo estava próspero. Aquele povo estava bem. Aquele povo não tinha nada de falta. Então, se tudo está acontecendo de bem comigo, é porque Deus é comigo. Se tudo está acontecendo de bom para mim, porque Deus é comigo. Mas o texto lá em Mateus também diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, não está crescendo? E Deus é com a iniquidade? Não. Então nem tudo que cresce na minha e na tua vida, nem tudo que cresce, principalmente as questões, os recursos que nós temos, nem tudo vem de Deus. Mas se vier de Deus, o meu coração, o teu coração não vai estar pegado a essas coisas não. Então eu consigo doar-me, Moisés, consigo doar-me na vida de alguém, sem precisar dispor de R$1, R$1, sem recurso financeiro nenhum, eu posso me doar. Então, quando o Miqueias fala sobre esse amor, envolve entrega. Alguém algum dia entregou um louvor ao Senhor, e alguém ouviu aquele louvor e foi alcançado por esse louvor que foi entregue. É isso que nós temos que fazer. Entregar o nosso tempo ao Senhor. Aonde nós estivermos. Queridos, não se trata de recurso financeiro. Se trata de um amor leal, verdadeiro. Um amor que envolve tempo, um amor que envolve empatia, um amor que envolve entrega. Um amor que envolve fidelidade. Foi isso que Deus pediu. Faça o que é certo, direitinho, vai. Mas, Senhor, se eu fizer certo isso aqui, não vai dar certo para mim. Mas quem diz que tem que dar certo para você com o que você está fazendo por você? Tem que dar certo o que Deus vai fazer por mim e por você. Se eu ando certo, as coisas vão dar certo. E às vezes eu vou andar certo e as coisas não vão dar certo o quê? Aos meus olhos. Aí vem o que no meu coração? Desce ao meu coração, o inimigo sopra no meu ouvido que Deus está sendo injusto comigo. Como aconteceu com Asaf no Salmo 73. Os ímpios prosperavam e Asaf na casa do Senhor não. Os ímpios tinham de tudo e o Asaf não. Os ímpios se alegravam nas suas festas, o Asaf não. E isso começou a incomodar o Asaf. Asaf começou a questionar e reclamar com Deus. Aí Deus foi lá e tratou com Asaf. E o que aconteceu? O Asaf falou assim, até que eu entrei
no templo. Foi aí que eu compreendi o fim deles. Foi aí que eu compreendi o que aconteceria com eles. E o Asaf pôs no seu coração o quê? A quem tenho eu, aleluia, no céu além de ti? E quem é na terra que eu deseje mais que a ti? Tu és a minha porção, tu és o meu bem, tu és o meu bem-querer, tu és a minha herança para sempre, Senhor. Por quê? Porque ele entendeu o que é amar. É difícil nós lutarmos tanto, queridos, lutarmos, acordarmos de madrugada, ficarmos projetando o dia, corrermos atrás de tantas coisas, tentarmos ser honestos, sermos corretos naquilo que nós fazemos e levamos prejuízo. Parece que a justiça é injusta. Eu faço tudo que é certo e não prospero, o outro faz tudo que é errado e vai embora. Está avançando na vida. Qual vai ser o fim deles? Qual vai ser o fim deles? Então, o amor envolve fidelidade. E fidelidade a Deus. O texto nos diz o quê? Tudo que você for fazer, tudo, faça conforme estivesse fazendo para quem? Para o Senhor. Mas eu não estou vendo o resultado. Continue sendo fiel, continue fazendo para Ele. Porque nós sabemos, a Bíblia, o texto sagrado nos mostra qual é o fim. Agora, de que fim nós estamos falando? Qual vai ser o fim que nós iremos participar? Porque não adianta, queridos, como o irmão falou lá no vídeo, se a mensagem da cruz não me confronta, o pecado me conforta. E de que lado eu vou querer ficar? Sendo confrontado pela mensagem da cruz, ou viver do conforto do pecado? Quando chegar no final dessa jornada, quando diz o cântico, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Vida ou morte? Qual acharás? O cântico ainda diz, meu amigo, tu tens a escolha, escolha. Então o amor envolve fidelidade, esse amor que Deus estava requerendo. Já havia participado ao povo, era um amor que envolve fidelidade. E essa fidelidade faz com que eu estenda a mão. E volto a falar, não estou falando de recursos financeiros. E às vezes até vai ser. E que não sabe a tua mão esquerda ou a direita o que faz a esquerda o que faz a direita. Uma mão estendida, hoje para alguém, pode ser a mão que irá nos sustentar no dia de amanhã. Eu tenho que pensar em fazer a minha parte. O que se chama hoje, eu tenho que pensar no hoje. O que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer. Porque talvez amanhã eu não tenha tempo. Então o amor envolve fidelidade, o amor envolve uma mão estendida. Ao invés daquele povo estender a mão, eles estavam tirando daqueles que estavam necessitados. Pense nisso. Existem alguns irmãos que estão conosco, congregando aqui, estão passando por situação difícil. Por situação muito difícil. E Deus levanta um de um jeito, levanta outro de outro, e a mão está estendida. Porque uma parte do corpo está doente. Então nós temos que orar a Deus e pedir, Senhor, falar, Senhor, a minha mão, eu estendo em que direção? Se esse amor envolve uma mão estendida, em que direção eu vou estender a minha mão? Nós temos que ter essa sensibilidade, para ver se quem está sentado do nosso lado, não está precisando de uma mão estendida. Esse amor que o Miqueias está apresentando aqui àquele povo e a nós nessa noite, nesse compartilhar, envolve ação.
Às vezes eu projeto tanta coisa na minha cabeça, no meu coração, Deus me dá condições, mas falta o quê? A ação. Eu preciso ir um pouco mais. E Deus, queridos, Ele sabe aonde Ele vai me colocar. Ele sabe muito bem o que eu tenho que fazer. Eu só preciso estar sensível. Imagine, Deus me direciona para estender a mão a um diretor lá na faculdade. Aí eu falo para um diretor, eu? Não. Deixa eu pegar aqui o auxiliar. E Deus está falando, não é com o diretor. Então, aonde Ele me direciona a estender a mão, queridos? Eu preciso ter essa sensibilidade. Senhor, é nessa direção? Então é nessa direção que eu vou. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na Tua obra? Eu não sei fazer nada. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Queridos, alguma coisa existe de bom em você que Deus quer usar na obra dEle. É só dar lugar. É só dar a oportunidade. Isto é, queridos, o amor envolve ação, sem esperar nada em troca. Esse amor que o Miqueias está falando, amar a beneficência, amar a misericórdia, queridos, é sem esperar nada em troca. Eu vou me doar. Não, porque eu estou fazendo muito, eu quero muito também, não. Eu vou fazer porque eu amo o Deus que me alcançou. Eu não preciso de mais nada. Por bondade dele, Ele pode acrescentar alguma coisa na minha vida, no meu viver, nos meus recursos, nos meus bens. E Ele é um Deus de promessa. Mas se eu faço as coisas esperando alguma coisa em troca, se eu estendo a mão esperando alguma coisa em troca, se eu gasto tempo esperando alguma coisa em troca, se eu vivo uma vida de empatia esperando alguma coisa em troca, se eu me entrego esperando alguma coisa em troca, se eu uso de fidelidade esperando alguma coisa em troca, que amor é esse? Ele entregou o filho, o único filho, sem esperar nada em troca. E é assim que eu preciso agir também. Porque Ele vai fazer aquilo que apraz a Ele. Observem, queridos. Esse amor que o Miqueias está falando aqui, esse amor envolve clamor e envolve lágrimas. Esse amor que o Miqueias está falando envolve clamor, envolve lágrimas. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para clamar por alguém que envolveu lágrimas, que envolveu dor, que envolveu sentimento? Quantas vezes nós gastamos tempo clamando pela vida de alguém? A irmã Shirley, a Roseli, apresenta a lista, nomes e nomes aqui. E tem nomes aqui que eu acho que o Senhor já até recolheu. Porque nós não temos um retorno, se a pessoa foi promovida, se a pessoa morreu, foi promovida para a glória ou não, se a pessoa partiu ou não, nós não temos informação. Porque a pessoa, num determinado momento, ela acessou a página aqui e mandou, orem pela minha filha, orem pelo meu marido, orem. E nós estamos orando. Então envolve tempo, envolve clamor, envolve lágrimas. Quantas pessoas estão com os olhos secos? Porque as suas orações, o seu clamor, já não está sendo mais regado com lágrimas. E nós precisamos, queridos, se é que os irmãos me entendem, nós precisamos regar as nossas orações com lágrimas. E por que eu tenho que fazer isso? Porque um dia, o texto sagrado nos diz lá em Filipenses, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima.
Então eu preciso regar o meu clamor com lágrimas. O amor envolve clamor e lágrimas. Mas aí tem essa parte onde nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Então o amor envolve louvor e risos. O amor que o Miqueias está falando, está dizendo, olha, ele envolve louvor, envolve risos, porque eu clamo e rego o meu clamor com lágrimas, e o Senhor atende, então eu louvo a Ele e glorifico com alegria. Esse amor que alcançou a mim e a você, é esse amor. Então se eu sou alcançado por esse amor, se alguém se alegra comigo, porque hoje eu estou servindo a Deus, eu tenho que me alegrar com alguém que hoje eu estou derramando lágrimas pela vida dele. Mas se nem chorar eu choro, nem orar eu oro, como é que eu vou me alegrar? Eu falei para um casal que nós amamos muito, alguns dias nós fomos visitar, e eu disse para essa família, se vocês não deixam a gente chorar com o choro de vocês, como é que a gente vai se alegrar quando vier a alegria? Quando eu choro a dor de alguém, com esse alguém, quando esse alguém se alegrar, eu vou entender porque ele está se alegrando e vou me alegrar também. Às vezes o irmão sobe aqui e diz, olha, o Senhor me deu um livramento. Amém. A pessoa teve um livramento de morte. E as pessoas parecem que não se alegram mais com isso. Porque não estão chorando. Porque no seu clamor já não choram mais. Então é mais fácil hoje se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. O Miqueias diz, o que o Senhor pediu para você? Os irmãos entendem quando eu digo que a voz escrita fala muito mais do que está escrito? Se o irmão procurar o que eu estou compartilhando com vocês na Bíblia, os irmãos vão encontrar. Com outras palavras, mas tão claro, tão direto assim. Hoje nós estamos numa noite de instrução bíblica, que o Senhor está nos instruindo. Está falando comigo e com você. Se o amor envolve clamor e lágrimas, ele também envolve louvor e risos. Envolve alegria. Observem, queridos, o amor envolve, essa palavra aqui ela é linda demais. O amor envolve gratidão. O Miqueias está dizendo, se nós olharmos, quando ame a beneficência, queridos, é nós estendermos a mão para alguém que está necessitado. E o texto sagrado nos diz, vindo de Jesus, é melhor dar do que receber. E quando você doa um pouco para alguém, você glorifica, agradece a Deus porque você tem para doar. E quem recebe, agradece a Deus porque recebeu de alguém enviado por Deus. Então esse amor que o Miqueias está falando envolve gratidão. E quantas pessoas não estão sendo gratas a Deus pelo que tem? E nós encontramos pessoas sendo gratas a Deus pelo que não tem. Às vezes está faltando alimento dentro de casa e a pessoa está agradecendo a Deus, glorificando a Deus. E às vezes tem sobrando lá na despensa e a pessoa está reclamando. O Miqueias está dizendo, olha, seja grato. Esse amor envolve gratidão. Pare de usurpar, pare de tirar de quem não tem. Pare de querer tudo para você. Pare de querer só você ser o certo, o correto, não. O Miqueias está dizendo, em outras palavras aqui, queridos, pelo contexto que está vivendo Israel. Dizendo para aquele povo, olha, o amor envolve gratidão. Você está sendo grato ou ingrato com Deus? Eles estavam sendo ingratos. E pela ingratidão que eles apresentavam diante de Deus, o Miqueias falou assim, olha, o amor envolve gratidão.
você amar a misericórdia, a beneficência, você ama a gratidão também. Por isso, queridos, que os dois primeiros, praticar a justiça e amar a beneficência, amar a misericórdia, envolve andar humildemente perante ao Senhor teu Deus. Sem o terceiro, esses dois primeiros não vão funcionar. Porque a pessoa que anda com Deus sabe o que tem que fazer. E o Miqueias, ele não se intimidou. E às vezes nós nos intimidamos. Mas eu não sei falar. Eu não consigo falar. E às vezes Deus quer usar você. Quer usar a mim. E a timidez toma conta. Então o amor envolve gratidão. O amor envolve silêncio. Quando a vontade que a gente tem é de gritar. O amor envolve silêncio. O amor envolve aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O amor envolve o silêncio quando a vontade que se tem é de gritar, é de responder, é de bater na mesa. O amor que o Miqueias está falando envolve silêncio. E quantas vezes nós temos gritado quando deveríamos ficar em silêncio? Ficar calado, sofrer calado, sentir a dor calado, só para não revidar, porque eu amo aquele que ficou calado na cruz. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E às vezes o sentimento que vem de mim, mesmo eu amando esse Senhor, mesmo servindo a Ele, o sentimento que vem é de gritar, é de bater na mesa, é de virar a mesa. Então, o amor envolve o silêncio, quando a vontade que eu tenho é de ficar gritando. O amor envolve abaixar os punhos, abaixar a guarda. Vou abaixar a guarda, ao invés de levantar os punhos. O amor envolve isso. E tudo isso, aquele povo sabia que tinha que fazer. Amar a misericórdia, amar a beneficência. Mas eles fizeram isso, a maior parte? Não. A arrogância, o orgulho, a iniquidade, a corrupção, a idolatria, tomou conta. Tomou conta do quê? Do amor que eles deveriam sentir. E esse amor já era conhecido por eles. É só nós olharmos. Ó povo meu, versículo de número 3. Que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, desde Cetim até o Gilgal, para que conheças a justiça de Deus. Então eles conheciam o que o Miqueias estava tratando com eles. Miqueias não estava falando nada além do que eles já sabiam, do que Deus já havia feito por eles. E nós sabemos o que Deus já tem feito por nós. E parece que agora, isso que Deus tem feito por nós parou aqui. Eu não levo isso avante, eu não levo isso para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, eu não levo. Parou aqui. Está bom do jeito que eu estou. Eu tenho porque eu conquistei. Eu tenho porque eu fiz. Eu tenho porque eu busquei. Você tem porque Deus permitiu que você tenha. Não é o que o João fala? O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. E aqui, queridos,
eu preciso abaixar a guarda, ao invés de levantar os punhos. Eu preciso compartilhar o que Deus tem me dado. Eu preciso estender a mão. E volto a dizer para os meus amados irmãos, não se trata de recurso financeiro. Não. E se for? Deus vai dar direção. E se não for? Deus vai dar direção. Então, o amor envolve abaixar a guarda ao invés de levantar o punho. E encerro aqui. O amor envolve responder com um não e depois atender. O amor envolve isso. Eu não quero, eu não vou, eu não faço. E na hora das coisas acontecerem, ele é o primeiro a estar lá. O amor envolve responder não, não quero. E depois atende. E depois faz. Só que aquele povo esqueceu-se disso. E eu espero em Deus que nós não venhamos a nos esquecer. E se nos esquecermos, darmos a liberdade ao Espírito Santo de nos fazer lembrar o que o Senhor tratou com aquele povo. E se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos falando andar humildemente perante o teu Deus. Amém?